Não adianta eu mudar a minha mente se as feridas estão lá dentro de mim, profundamente ativadas. Minha saúde vai melhorar? Não. Meus relacionamentos e a minha sexualidade vão melhorar? Não. Muito pelo contrário, se você acha que você não deveria pensar certas coisas, que você não deveria sentir certas coisas, você vai se sentir extremamente culpada, vai se sentir extremamente envergonhada quando você não tem um pensamento positivo. Agora me diga, quando, digamos que, vamos observar a natureza. Existe só o verão? Não, é preciso o frio e o inverno. Existe só o dia? Não, existe a noite também. Tudo na natureza existe o movimento de expansão e de contração. Isso faz parte da natureza. Se eu quero viver a alegria, eu também preciso conhecer a tristeza, porque como é que eu vou saber o que é a alegria, o que é a felicidade, o que é o bem-estar, se eu não me permito viver a dor? No mundo de dualidade, de polaridades em que nós vivemos, o bom e o ruim estão no mesmo barco, estão no mesmo pacote. E quando eu evito o ruim, sentir o ruim, adivinha o que acontece? Eu acabo não sentindo nem o bom nem o ruim. E aí eu fico anestesiada. Eu fico entediada. Vocês estão curtindo? Porque eu sabia que esse assunto era necessário. Eu fico entediada porque eu evito o ruim. E aí eu não sinto nenhum e nem outro. Não existe como sentir só o bom. Existe como sentir os dois, o todo, o bom e o ruim, o alegre e o triste, ou nenhum. Quando eu digo não quero sentir nenhum, não quero sentir tristeza, não quero sentir raiva, não quero sentir mágoa, não quero sentir frustração, eu não sinto nenhum dos dois, nem alegria nem tristeza. E aí eu me sinto meio sem sentimento, sem alegria na vida, meio que no piloto automático. Quem tem se sentido assim? E aí que tá a questão. Nenhuma de nós nasceu para viver no piloto automático. E o corpo vai tentar chamar a atenção para alguma questão, para algum problema, para você ver se você para e sente alguma coisa. Por isso que surgem os sintomas e doenças, gente. E eu sempre falo e sempre vou repetir: nenhum sintoma e doença está contra você. Todo sintoma e doença é um alerta. Minha maravilhosa, minha querida, você está longe de si mesma. Porque se você sente tristeza e não quer sentir, você está se distanciando de si mesmo. Se você sente alegria e não consegue sentir porque você colocou tudo no distanciamento dos sentimentos, o seu corpo vai adoecer. E ele vai dizer, por que ele adoece? Para que você pare tudo o que você vem fazendo até então, porque o sintoma e doença ele tem uma coisa maravilhosa. Vocês já viram aquelas pessoas, isso já aconteceu com todo mundo. Já aconteceu muito comigo nos momentos, por exemplo, em que eu tava muito numa rotina muito estafante. O que acontecia? Você vem numa correria terrível, você faz. Daqui a pouco, você pega um gripão e fica de cama. Quem nunca? O que é isso? Pare o que você está fazendo. Burnout, mesma coisa. Pare o que você está fazendo. Porque da forma como você está vivendo está insustentável. Não tem como viver só no verão e no dia. Você também tem sua noite, você também tem o seu inverno, você também tem os seus desertos. A vida é feita de fases. E a gente só quer viver uma estação, uma fase apenas. E aí vem o sintoma e doença que te coloca um pouco na realidade e te diz assim, olha, você é humana. Você tem luz e você tem sombra. Você tem consciente, você tem inconsciente, você tem alegria e tem tristeza. Você tem o seu inverno, você tem seu verão, mas você também tem seus invernos.
você tem que lidar também, você precisa lidar também com os seus invernos, os seus desertos. E quando você não lida, sintoma e doença começa a aparecer. A Ju diz assim, foi exatamente o que aconteceu comigo. Por isso que eu estou aqui. Exato. Cuidado com essa visão extremamente tóxica de achar que você tem que ficar só no bom. Você fica vibrando 5% no bom, no positivo, sou feliz, sou alegre, oh meu Deus. E dentro você tá toda quebrada, sua vibração vai seguir baixa, você vai seguir adoecendo, você vai seguir trazendo um monte de coisas, porque não é a sua verdade. Quando que funciona o pensamento positivo? Depois que você resolve as suas feridas. Depois que você resolve. Porque enquanto você não resolve as suas feridas e traumas emocionais, os seus desertos, você vai se frustrar. Porque você vai se obrigar a pensar positivo, se culpar porque nem sempre consegue e vai seguir com a vida toda travada e adoecendo. Eu fiquei muito tempo presa nisso, tá? E é por isso que eu tô aqui falando sobre isso, porque quando eu recebi esse comentário dessa aluna que notou a diferença do que outras pessoas estão falando e o que eu digo, porque que tá indo muito na contramão, eu falei, bom, algo tem que ser esclarecido, que é, eu não posso focar só no positivo se eu estou toda machucada por dentro. O meu corpo me mostra isso. As minhas relações trancadas e difíceis, o aperto no coração, as compulsões que eu tenho, os vícios, estão me mostrando que eu não tô bem. E aqui que tem uma questão, se eu fico só focando no positivo, maior força vai ficando os vícios, mais forças vão ficando as compulsões, porque eu me recuso a olhar para o que de verdade eu sinto, para as dores que de fato eu tenho. Então, eu tava mostrando para vocês, né, que eu tô estudando neurociência e eu tenho visto tô fazendo um curso, né, sobre isso. E aí dizia exatamente o seguinte, a neurociência fala isso. O problema de você fingir que não tá acontecendo torna a compulsão muito maior. E sabe o que é o pior? O que eu comecei lá atrás falando na nossa conversa? O nosso corpo é guiado pelo prazer. Perfeito. Quando você sabe que o seu corpo é guiado e está sempre em busca do prazer, você precisa ser firme com você o suficiente, porque passar por esse processo de autoconhecimento, de viver a sua verdade, traz muito desconforto, porque você vai ter que lidar com coisas que você não gosta. Por isso que tanta gente foge. Por isso que tanta gente evita. E quando que você se abre para viver, para sair um pouco dessa coisa de só prazer, porque só porque o cérebro vai em busca do prazer, não quer dizer que você não tenha que passar por coisas desconfortáveis. O que é o desconforto? Significa que você está expandindo as suas fronteiras físicas, mentais, emocionais. Então, toda novidade, toda coisa que é desafiadora, ela é difícil, ela pode ser um pouco dolorida. Vai na academia e aumenta o peso para você ver o que acontece. Dói. Mas a gente sabe que é bom, porque senão para de doer e você não cresce. Então, o que eu preciso fazer? Me permitir certos desconfortos, olhar para dentro de mim mesma, para a minha verdade, para os meus sentimentos, para as minhas questões, para que eu possa crescer, para que eu possa ser mais eu mesma, além das máscaras e das ideias que eu criei a respeito do que eu deveria ser, que não sou eu. Eu deveria ser mais alegre e mais positiva, mas eu não sou, eu não consigo. Isso é uma hipótese, tá? Eu não sou, eu não consigo. E aí, o que eu vou fazer? Vou fingir? Não. Eu vou entender por que eu não consigo ser mais alegre e mais positiva. Não é muito mais fácil, muito mais digno dessa forma?
Primeiro, por que é mais digno? Porque se você não tá fingindo, o seu corpo não precisa adoecer para te frear nessa caminhada torta que você fica se você veste a máscara. Então, o que eu sempre falo para as alunas e para vocês que estão aqui na minha audiência, né? Fingir não vai resolver o seu problema. Jogar para baixo do tapete não vai resolver. E o pior, quanto mais você joga, mais suscetível à somatização de sintomas e doenças, mais suscetível a repetições de padrões dos relacionamentos e mais suscetível à vida travada. Então é muito mais inteligente você parar um pouquinho, não ficar, entre aspas, tão positiva por alguns momentos, mas resolver a parada, do que fingir que tá positiva e em nível consciente seguir vibrando tudo pesado, tudo denso, tudo vibração baixa. No fim, é muito mais inteligente você resolver, porque quando você resolve a sua vibração automaticamente eleva, a sua saúde melhora, as suas células já ficam num outro lugar, do que você mentir para si mesma e seguir sempre vibrando aqui embaixo. Então, existe uma frase que eu acho que é muito importante que o Jung nos trouxe, né? Que é exatamente isso que eu tô falando para vocês, que é: até que você torne consciente, que você lide de forma inteira e consciente, até que você consiga fazer isso, tudo aquilo que tá ali embaixo do tapete, o inconsciente, as feridas, os traumas, vão governar a sua vida. Trazendo perrengue, sintoma e doença, escassez financeira, problemas nos relacionamentos. E você vai dizer que isso é destino. E você vai ficar com pena de si mesma. Nossa, pobrezinha de mim, eu penso tão positivo, eu faço afirmações positivas todos os dias. Mas você não tornou consciente o que estava lá no fundo. Enquanto você não faz isso, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai seguir chamando isso de destino. E, antes de mais nada, já dá o seu like, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho, porque você recebe a notificação de todos os vídeos que são liberados diariamente no nosso canal.